Há, no centro silencioso de cada ser, uma câmara de força onde a realidade se escreve como quem passa a mão por um lago calmo e vê ondas desenhando significados. Chamarei essa câmara de marca grande, o traço vivo que suas escolhas, sentimentos e pensamentos deixam no campo da consciência. Ela não é uma metáfora vazia, mas um mapa de navegação interior. A ciência descreve campos, frequências e padrões. A filosofia dá nomes à experiência. Aqui, unimos os dois em linguagem simples, para que você experimente por si mesmo o que, muitas vezes, pareceria apenas um conceito distante. Imagine que sua vida é uma constelação e cada gesto é uma estrela acendendo. Entre elas, linhas invisíveis formam figuras reconhecíveis: coragem, calma, clareza. Esse desenho é a sua assinatura energética, perceptível nos efeitos, na atenção que se expande, na respiração que se aprofunda, na lucidez com que você reconhece o próximo passo. Não prometemos milagres, distinguimos o que é demonstrável do poeticamente útil. O que ofereço é um método narrado, um modo de sentir a própria mente como um instrumento que afina o cotidiano, sem dogmas, sem jargões que afastem. Pense na energia vital como um vento que atravessa uma vela aberta. A vela é o corpo, o mastro é a mente, o leme é a intenção. A física nos lembra que sistemas entram em ressonância, que padrões estáveis emergem quando há coerência. A filosofia recorda que a atenção é destino. Quando você alinha respiração, foco e propósito, não está infringindo leis ocultas, está organizando variáveis internas que, por hábito, viviam dispersas. A marca grande nasce desse encontro entre ordem e sentido, como uma bússola íntima apontando para o norte mais sereno. Se em algum momento termos como campo ou vibração soarem abstratos, traduza-os em experiência: corpo presente, mente estável, coração receptivo. É assim que tornamos o invisível observável, não na fantasia de controlar o universo, mas no gesto prático de regular o que está ao alcance: postura, fôlego, qualidade do pensamento. A ciência mede efeitos, a metáfora ilumina caminhos. Mantemos ambos em diálogo honesto, para que você não confunda hipótese com prova, nem descarte o que a sensibilidade revela antes da régua. Se esta abertura ressoar, permita-se um pequeno rito de participação consciente. Curta, inscreva-se e comente o que sente agora. Não é apenas um pedido, é um ato de coautoria. Quando você engaja, fortalece a nossa marca grande coletiva, um campo de estudo, prática e serenidade que o algoritmo traduz em alcance, mas que nós traduzimos em presença e companhia. O seu gesto ajuda este conteúdo a encontrar quem precisa. E essa circulação de atenção, ainda que imaterial aos olhos, é perfeitamente tangível nos resultados que construímos juntos. Neste encontro, começaremos pelo simples que sustenta o profundo: respirar com intenção, observar sem pressa, nomear o que sentimos com gentileza. Veremos como pequenas regulações internas criam grandes diferenças externas, como a vela que, ajustada a alguns graus, altera todo o percurso do navio. A marca grande será o nosso fio condutor, a experiência, o nosso critério. Que este minuto inicial abra uma janela de silêncio lúcido, onde a sua própria presença seja o primeiro fenômeno a ser notado, e, aos poucos, refinado. Parte explicativa. Quando falamos em energia vital aqui, ancoramos dois níveis de leitura. No nível mensurável, o corpo opera por gradientes eletroquímicos, neurônios disparam potenciais de ação, músculos convertem ATP em movimento, hormônios modulam estados. No nível metafórico, chamamos de campo o conjunto de relações que emergem disso, a maneira como atenção, respiração e postura sincronizam sistemas. A marca grande nasce quando esses níveis entram em coerência mínima. Não é misticismo, é organização de variáveis sob uma intenção clara. Pense no coração como um metrônomo que conversa com o cérebro. A variabilidade da frequência cardíaca, HRV, mais alta em estados de calma adaptativa, indica a flexibilidade do sistema nervoso autônomo. Quando você respira mais devagar e de forma abdominal, barorreceptores sinalizam, o nervo vago responde, e circuitos de atenção no córtex pré-frontal tendem a estabilizar. Em linguagem poética dizemos: o vento interno muda de direção. Em linguagem técnica, descrevemos uma mudança de tônus parasimpático que melhora o controle executivo. Agora subamos e desçamos a nossa escala simbólica. No microscópico, proteínas se dobram, íons atravessam canais, sinapses fortalecem trilhas de hábito. No mesoescopo do cotidiano, pequenas escolhas alteram ritmos.
dormir melhor, hidratar-se, fazer pausas. No macro, essas escolhas acumuladas redesenham trajetórias de meses e anos. A marca grande é esse desenho em camadas, do iônico ao biográfico. Não precisamos medir cada átomo para perceber o efeito composto de ritmos mais coerentes sobre lucidez, paciência e direção prática. A noção de ressonância ajuda a visualizar. Dois pêndulos próximos tendem a sincronizar vibrações, violinos afinados respondem ao mesmo tom. No corpo, ritmos respiratórios, cardíacos e atencionais podem acoplar-se em padrões mais estáveis. Tecnicamente, falamos de acoplamento entre osciladores biológicos. Metaforicamente, dizemos que a orquestra interna entrou no compasso. O ponto é, você manipula o que controla, fôlego, foco, postura, para influenciar o que não controla diretamente, humor, clareza, timing social. O cérebro alterna redes. Quando divaga, a rede em modo padrão ganha força. Quando foca, redes de controle frontoparietais assumem. A tensão sustentada não é tensão, é tônus adequado. Se a atenção é o leme, a respiração é o vento que permite manobrar sem rasgar a vela. Ao treinar microjanelas de presença, 1 minuto de respiração ritmada, 1 minuto de varredura corporal, você altera o estado de base a partir do qual decide. Ciência descreve correlações, a prática, o método, a metáfora, o mapa que dá vontade de ir. E por que isso importa para o que sentimos como energia? Porque estados internos moldam a forma como interpretamos estímulos. Em calma, o mesmo evento parece solucionável, em agitação, parece ameaça. Não prometemos poder oculto, prometemos previsibilidade. Rotinas simples tendem a produzir estados mais regulados, e estados regulados tendem a produzir decisões mais coerentes. Chamamos de marca grande o traço que se repete quando você sustenta esse ciclo por tempo suficiente para que se torne identidade, e não apenas intenção. Integração metafísica. A energia que permeia todas as coisas é a mesma que pulsa em seu interior. A ciência mede como força, calor, campo ou vibração. A metafísica reconhece como consciência em movimento. Ambas descrevem um mesmo fenômeno visto de perspectivas distintas, a dança entre o observador e o observado. Quando você contempla sua própria experiência com atenção plena, algo sutil acontece. A energia se reorganiza, a mente clareia, e o que antes parecia separado revela-se interligado por um fio invisível. É nesse instante que o saber se torna sentir. Imagine um raio de luz atravessando um prisma. Ao se decompor, ele revela todas as cores que antes estavam ocultas em sua unidade. Assim também é a energia vital quando passa pela consciência. Se divide em pensamentos, emoções e ações, cada um manifestando uma frequência do mesmo espectro essencial. Aprender a reconhecer essa unidade é compreender que não existem forças externas controlando você, existem ressonâncias internas pedindo harmonia. A coerência nasce quando pensar, o sentir e o agir se alinham na mesma direção vibracional. O universo não é um palco inerte, mas um espelho dinâmico. A física moderna fala de campos unificados, e a filosofia antiga já intuía que tudo vibra em uma única substância sutil. Ao observar, você colapsa possibilidades em realidade, definindo qual versão do mundo se torna tangível. É como se a atenção fosse o pincel que pinta a matéria com cores do pensamento. Não há aqui feitiço ou superstição, há interação. O campo responde ao foco, porque o foco altera o fluxo de energia que o sustenta. Quando você inspira com presença, o corpo reconhece o universo respirando junto. Esse ato simples é uma metáfora viva, o microcosmo e o macrocosmo trocando informação. O ar entra, oxigena, renova, o ar sai, levando o que não serve mais. Essa troca rítmica revela a inteligência natural do equilíbrio. Ao participar conscientemente dela, você aprende que o controle da energia não está em forçar, mas em permitir o fluxo certo na direção certa. O mestre do campo é o que sabe fluir, não o que tenta dominar. Em cada célula há elétrons em órbita, vibração contínua que não cessa. Em cada emoção, há um campo eletromagnético mensurável que se expande para além do corpo. Quando a mente se aquieta, o padrão se ordena, e o campo pessoal ressoa de modo mais coerente com o campo da Terra. É uma sinfonia de frequências em busca de harmonia. A prática espiritual, científica ou meditativa, quando autêntica, não cria energia nova, apenas ajusta o instrumento. O resultado é serenidade perceptível,
como se o universo sussurrasse em uníssono com você. Dominar a energia é compreender o seu ritmo e se ajustar a ele. Não se trata de poder sobre as forças invisíveis, mas de convivência consciente com o que você já é. A física quântica mostra que o observador interfere no experimento. A metafísica amplia essa compreensão ao afirmar que o observador é o próprio experimento. Você é o campo que observa o campo. E quando essa percepção desperta, surge uma nova forma de liberdade, não mais o desejo de controlar, mas a sabedoria de cocriar em silêncio lúcido, alinhando-se à pulsação do todo. Reflexão existencial. Há um momento em que o conhecimento deixa de ser teoria e passa a ser presença. É quando você não pensa sobre energia, mas a sente no corpo, na respiração, na pausa entre um pensamento e outro. Nesse intervalo silencioso, o universo se expressa sem palavras, e o observador percebe que nunca esteve separado do observado. A mente, antes inquieta e dispersa, torna-se espelho translúcido, e é nesse reflexo sereno que a consciência começa a se ver de verdade. Durante séculos, buscou-se compreender o poder de mover montanhas, mas poucas vezes se investigou o poder de mover uma emoção. O verdadeiro domínio não é sobre o mundo exterior, mas sobre as marés internas que moldam a percepção. Quando você muda a qualidade da sua vibração emocional, muda também a forma como o mundo recebe. Essa reciprocidade não é mágica, é mecânica. Estados internos criam filtros de leitura da realidade. O que você vibra, amplifica. O que você nega, retorna em outra forma até ser reconhecido. Por isso, autodomínio é liberdade. Não a liberdade de fazer tudo, mas a de não ser arrastado por tudo. Cada emoção é uma onda e você é o oceano que a contém. Resistir gera turbulência, observar gera clareza. É nesse ato de observar, sem julgar, sem fugir, que o campo interno se reorganiza. É o instante em que o caos se transforma em ritmo e o medo se dissolve na respiração que o acolhe. Controlar a energia é, antes de tudo, escutar o que ela tenta dizer. Há quem confunda serenidade com apatia, mas serenidade é movimento inteligente. É o estado em que cada força encontra o seu lugar e nenhuma precisa dominar as outras. O fogo da vontade aquece, a água da emoção flui, o ar do pensamento expande, e a terra do corpo sustenta. O equilíbrio desses elementos não é um conceito esotérico, é um retrato psicológico da harmonia. O sábio não é o que anula os extremos, mas o que os dança em ritmo de entendimento. E quando essa harmonia começa a nascer dentro de você, o mundo exterior responde com a mesma suavidade. As relações ficam mais leves, o tempo parece se expandir, e decisões se tornam naturais. Você não está mais tentando forçar a vida, está cooperando com ela. Isso é metafísica aplicada. Perceber que o universo não é um conjunto de coisas a dominar, mas um campo de consciência a integrar. A energia que antes parecia mistério, torna-se agora linguagem, e você aprende a compreendê-la com o coração. A marca grande de um ser não se mede por feitos visíveis, mas pela coerência silenciosa que irradia. É o rastro vibracional de quem aprendeu a mover o invisível dentro de si. Quando você caminha em alinhamento entre pensamento, emoção e ação, o próprio espaço parece colaborar. E é então que a vida deixa de ser luta e se torna sinfonia. Controlar a energia vital é, no fundo, redescobrir o tom exato da sua própria existência. Aquele som silencioso que sempre esteve tocando, esperando ser ouvido. Resistências e ruídos. Por muito tempo, acreditamos que o controle da energia era um ato de poder, algo que separava os iniciados dos comuns. Mas a verdadeira reviravolta surge quando percebemos que dominar a energia não é manipular o invisível, e sim cessar a resistência a ele. É compreender que o fluxo sempre existiu, e o que o interrompe são os ruídos mentais que criamos. O paradoxo é claro, o controle nasce da rendição, e o poder surge quando a luta termina. O universo não se curva à força da vontade, mas à clareza da intenção. O pensamento moderno descreve esse fenômeno como coerência. Quando emoções, mente e corpo vibram em sincronia, o campo pessoal se estabiliza, e a realidade ao redor tende a responder de forma previsível. Não há misticismo nisso, apenas física aplicada à psicologia humana. A ressonância é um princípio universal. Dois sistemas afinados em frequências próximas compartilham energia. Assim, o que você sente é o imã que atrai circunstâncias compatíveis. Essa é a alquimia quântica da consciência, transformar densidade em direção.
A metáfora do rio ajuda a compreender. Enquanto tenta empurrar a água, o homem se esgota, mas quando aprende a usar a corrente, chega mais longe com menos esforço. A energia vital segue esse mesmo princípio. Ela flui constantemente, alimentando cada célula, pensamento e emoção. Interferir é inútil, sintonizar é o segredo. E a sintonia começa no silêncio, o ponto em que o observador se torna um com o movimento. Nesse instante, o eu deixa de ser centro e se transforma em canal. O que chamamos de poder pessoal é, na verdade, a capacidade de se manter em coerência quando o mundo oscila. Não se trata de criar o que deseja pela força da mente, mas de não se perder quando o fluxo se altera. A natureza inteira vive em ciclos, e cada ser é um reflexo desses ritmos. Quando você respeita as marés internas, expansão e recolhimento, ação e pausa, percebe que a sabedoria não está em acelerar, mas em respirar junto com o universo. Eis o ponto em que tudo se inverte. O domínio não é externo, mas interno. A magia não é ritual, é percepção. A energia vital não é algo que você acumula, mas algo que você libera ao deixar de se contrair. Essa é a verdadeira virada filosófica. Perceber que controlar é, na verdade, cooperar. O universo não precisa de esforço para manter galáxias em órbita. Ele apenas vibra em equilíbrio. E esse mesmo princípio atua dentro de você, esperando ser reconhecido. Quando essa compreensão floresce, a prática muda de sentido. Você não busca mais poder, busca presença. O exercício respiratório deixa de ser técnica e torna-se comunhão. A meditação deixa de ser meta e torna-se modo de existir. Essa é a marca grande do despertar, não o acúmulo de força, mas a delicadeza de um campo coerente. No instante em que você para de tentar comandar o invisível e decide simplesmente harmonizar-se com ele, a energia responde, não como serva, mas como espelho. Aplicação prática. Agora que a teoria se assentou, é tempo de trazer o invisível para o corpo, transformando o saber em gesto. Comece pelo simples. Sente-se confortavelmente e perceba a respiração como o primeiro movimento de energia vital. Não force o ar, observe-o entrando e saindo como uma maré constante. A mente, ao acompanhar esse ritmo, se desacelera, e o corpo volta ao seu ponto de equilíbrio natural. Nesse instante, você está fazendo o que os antigos chamavam de recuperar o centro, uma forma de lembrar-se de quem dirige o próprio campo. Com o tempo, essa observação deixa de ser técnica e torna-se estado de consciência. Experimente, ao longo do dia, retornar brevemente a esse ponto de quietude, em meio ao trânsito, no trabalho, antes de uma conversa importante. Feche os olhos por alguns segundos e sinta o pulso interno que vibra sob o ruído do mundo. Ele é o lembrete físico da energia vital fluindo, não uma crença, mas uma experiência concreta de presença. E quanto mais você a reconhece, mais o corpo aprende a operar nesse tom de serenidade ativa. Outro exercício é o da percepção térmica nas mãos. Una as palmas diante do peito e respire profundamente. Em poucos segundos, um leve calor se manifesta, o resultado direto da tensão e do aumento do fluxo sanguíneo local. Mas vá além da biologia e perceba simbolicamente, esse calor é a sua assinatura vibracional, a mesma que molda intenções em ação. Ao treinar a consciência dessa energia, você começa a guiá-la com sutileza, aprendendo a canalizar o foco sem tensão, como um artista que molda a luz com as próprias mãos. Durante essas práticas, observe o diálogo entre sensação e pensamento. Se a mente divaga, traga-a gentilmente de volta ao corpo. Cada retorno é uma vitória silenciosa. O exercício de recolocar a atenção no presente é o fundamento do verdadeiro controle energético. A energia segue o foco. Essa é a lei mais simples e mais esquecida. Onde a mente repousa, o campo se fortalece. Por isso, cultivar uma atenção estável é o equivalente moderno das antigas práticas herméticas de concentração e domínio da vontade. Integre essas práticas à rotina, sem rituais excessivos. A energia vital não exige cerimônia, ela se expressa no cotidiano. A clareza surge quando você transforma tarefas comuns em atos conscientes. Lavar as mãos, caminhar, respirar, cada gesto pode ser um rito se feito com presença. O verdadeiro ocultismo é a lucidez em meio ao simples. O controle da energia é, na essência, um refinamento de percepção. Quando o ordinário se torna sagrado, o invisível se revela. Se esta ideia ressoou em você, compartilhe nos comentários o que sentiu ao experimentar essa presença consciente.
Seu relato não é apenas um eco. Ele fortalece o campo coletivo deste espaço, ajudando outros a perceber que a prática interior também pode ser ciência vivida. A energia se move em rede, e cada palavra sincera amplia o alcance desse aprendizado. Assim, o que começa como respiração torna-se comunhão, uma troca viva entre quem fala, quem ouve e o próprio universo que nos escuta em silêncio. Síntese emocional. Quando corpo, mente e emoção entram em harmonia, algo extraordinário acontece. A vida deixa de ser uma sequência de reações e passa a ser uma expressão contínua de coerência. Nesse estado, a energia vital não precisa ser controlada, ela simplesmente obedece à ordem natural do equilíbrio. É como se o universo inteiro respirasse junto com você, em uma sinfonia sem maestro, onde cada nota sabe exatamente quando soar. O fluxo da existência torna-se música, e você, instrumento e ouvinte ao mesmo tempo. O campo emocional é o filtro por onde toda energia se manifesta. Quando está turvo, até a luz mais pura perde brilho. Quando está claro, o menor gesto se torna iluminado. Assim, o controle da energia não é imposição, é depuração, limpar o campo emocional até que a força da vida possa atravessá-lo sem distorção. Emoções não precisam ser reprimidas, precisam ser compreendidas. A raiva pode ser força de movimento, o medo, instinto de preservação, a tristeza, um convite à profundidade. Tudo se transforma quando é acolhido. Visualize sua energia como um espelho d'água. Cada pensamento é uma pedra lançada, cada emoção, uma onda que se espalha. Se as pedras são lançadas sem consciência, as ondas colidem e se anulam. Mas quando o gesto é deliberado, o lago reflete o céu com perfeição. A prática energética é esse aprendizado de gestos sutis, mover-se com delicadeza, pensar com intenção, sentir com integridade. A vibração se torna mais fina, e o campo, mais estável. A vida responde à medida dessa clareza. Nesse ponto da jornada, você começa a reconhecer que o equilíbrio emocional não é um ideal distante, mas uma realidade possível. É o momento em que as antigas tensões internas se dissolvem, não porque desapareceram, mas porque você aprendeu a dançar com elas. A energia vital se transforma em linguagem emocional refinada, e o corpo se torna o tradutor entre a mente e o espírito. O resultado é paz, não ausência de movimento, mas o movimento em harmonia. Quando se atinge esse grau de integração, nasce uma nova sensibilidade, o reconhecimento do outro como parte do mesmo campo. As fronteiras do eu se suavizam, e surge empatia genuína. Não há que vem da mente moral, mas há que nasce da percepção vibracional. O que você sente, o mundo sente. O que o mundo emana, você reflete. Essa comunhão silenciosa é o ponto em que o amor deixa de ser emoção e se torna estado energético. É o coração como centro do campo. E assim, ao perceber a vida como fluxo contínuo de energia e consciência, você entende que o controle sempre foi um aprendizado de entrega. O domínio nasce da harmonia, e a harmonia nasce da escuta. O universo não pede esforço, pede presença. Quando seu campo vibra em coerência, o caos se transforma em beleza. A marca grande de cada ser é essa assinatura silenciosa que deixa no mundo a lembrança de sua vibração. E, às vezes, bastam alguns instantes de verdadeira calma para que ela brilhe como um sol interior. Expansão filosófica. Quando o silêncio interior amadurece, ele revela uma compreensão mais ampla. A energia vital não é apenas sua, é a própria substância do universo respirando através de você. Nesse instante, desaparece a fronteira entre o que chamamos de eu e o que chamamos de vida. Tudo é expressão de um mesmo campo, movendo-se em ritmos diferentes, mas obedecendo à mesma lei. O ser humano não é um observador isolado, é um ponto de consciência dentro de um organismo cósmico em eterna expansão. Cada pensamento é uma onda nesse oceano. Essa percepção transforma a forma como você se relaciona com a existência. Já não há espaço para o medo de perder controle, porque o controle nunca foi posse, sempre foi sintonia. A vibração que anima as estrelas é a mesma que mantém o coração batendo, e a mesma que guia o curso de uma folha no vento. Quando se reconhece essa unidade, a energia deixa de ser um objeto de estudo e se torna uma experiência direta de interconexão. Você não busca mais compreender o todo, você o sente, e nesse sentir, compreende.
A metafísica se torna viva quando percebemos que cada fenômeno é simultaneamente físico e simbólico. A luz que se propaga é também consciência se expandindo, o som é pensamento viajando em frequência, o tempo é o registro da energia em transformação. Tudo o que existe é vibração em diferentes estados de densidade. O que chamamos de matéria é apenas energia concentrada. O que chamamos de espírito é energia sutil. Ambos coexistem e se interpenetram, formando tecido invisível onde a realidade se manifesta. Assim, o universo pode ser entendido como um imenso espelho quântico, refletindo a vibração dominante de cada consciência. As antigas tradições chamavam isso de lei de correspondência, a física chama de ressonância, e a filosofia chama de interdependência. Nomes diferentes para o mesmo princípio, o que vibra em coerência se atrai e se organiza. Essa é a base tanto da criação das formas quanto da evolução das consciências. O mundo não acontece a você, ele acontece através de você. Quando essa percepção se instala, surge uma nova ética. Viver torna-se um ato sagrado, não porque exige religião, mas porque reconhece a vida como presença inteligente. Cada gesto, palavra e pensamento tornam-se sementes lançadas em um campo vivo. A responsabilidade energética é a maturidade espiritual traduzida em ação. O que você emite retorna não como punição, mas como espelho, ensinando a lapidar a própria vibração. Assim, o aprendizado não é mais moral, é vibracional. E é nesse ponto que a metafísica toca o seu ápice. Compreender que a consciência é a base de toda forma, e que tudo que existe é uma variação do mesmo som primordial. O universo canta através de suas escolhas. Cada intenção é uma nota, cada emoção é um acorde, e a vida, uma sinfonia em constante composição. O controle da energia, portanto, é apenas o prelúdio. O verdadeiro propósito é afinar-se ao tom do todo, onde ciência e espírito, razão e mistério, tornam-se uma única canção de existência consciente. Lição de moral. No fim, compreendemos que o verdadeiro domínio da energia não se encontra na força, mas na escuta. A energia vital é o sopro que sustenta o ser, e quem aprende a ouvi-lo, aprende também a compreender o universo. Cada respiração consciente é um diálogo silencioso com a totalidade. Cada pensamento equilibrado é uma ponte lançada entre o visível e o invisível. A vida, em sua essência, sempre esteve oferecendo essa conversa. Somos nós que, distraídos, deixamos de responder. A grande lição é que não existe separação real entre você e o campo que o cerca. O que chamamos de destino é apenas o reflexo da vibração mantida com constância. Ao transformar o modo como pensa e sente, você altera o modo como o universo lhe responde. Essa não é uma promessa metafísica, mas uma consequência vibracional. O campo reage à coerência como um espelho reage à luz. O mundo exterior nada mais é do que a tradução visível do seu estado interno de ordem ou dispersão. Por isso, o controle energético é, acima de tudo, um ato de consciência ética. É o compromisso silencioso de não poluir o próprio campo com pensamentos fragmentados, intenções duplas ou emoções que corroem. Não há culpa nesse aprendizado, há responsabilidade lúcida. Quando você compreende que cada emoção molda o campo, passa a escolher com mais delicadeza o que sente, sabendo que a frequência de hoje é o cenário de amanhã. A energia vital é neutra, é o uso que a transforma em criação ou destruição. E aqui se revela a moral silenciosa desta jornada. O poder não está em possuir energia, mas em ser transparente o suficiente para que ela flua. A sabedoria não é acumular técnicas, mas dissolver resistências. O universo não premia quem tenta controlá-lo, responde a quem o compreende. Assim, cada ato de presença torna-se prece, cada silêncio torna-se entendimento, e cada gesto consciente é uma pequena correção de curso no vasto oceano da realidade. Ao reconhecer essa verdade, o ser humano retoma seu papel natural de co-criador. Não como alguém que ordena o universo, mas como aquele que se recorda de ser parte dele. É o despertar da marca grande, o traço vibracional deixado por uma vida vivida em coerência. E é essa marca, invisível, mas perceptível, que ilumina caminhos mesmo após o som do corpo cessar. Ela é o legado da consciência desperta, a prova silenciosa de que a harmonia também deixa pegadas. Assim, a moral desta história é simples, mas profunda. Toda energia busca ordem, e toda consciência pode escolhê-la. Controlar a energia vital é aprender a caminhar em meio ao caos sem perder o centro,
é respirar em sincronia com o universo e perceber que o dom da vida é, em si, um ato contínuo de equilíbrio. Quando a mente cala, o campo fala. E o que ele diz, no mais profundo dos silêncios, é sempre a mesma coisa. Tudo é um. Encerramento. Quando a jornada chega ao fim, o silêncio torna-se mestre. Percebemos que toda busca por controle, poder e mistério sempre apontava para o mesmo destino, a simplicidade de estar presente. O universo, com seus milhões de galáxias, pulsa na mesma frequência que o seu coração. O que parecia distante revela-se íntimo. A energia vital, que antes buscávamos fora, é o próprio sopro que mantém o agora existindo. E, nesse reconhecimento, tudo se reorganiza. O corpo se torna templo, o pensamento se torna oração, e a respiração, a ponte entre mundos. Feche os olhos por um momento e perceba: o ar que entra e sai é o mesmo que move as folhas, as marés, as nuvens e as estrelas. Você é feito da mesma substância que canta nas nebulosas e germina nas sementes. Nada está realmente separado. A vida apenas troca de forma, enquanto a energia dança. Quando você compreende isso, nasce a humildade sagrada de quem reconhece a grandeza sem precisar possuir nada. Ser consciente é, afinal, participar do ritmo universal com gratidão e reverência. E se, até aqui, cada palavra o conduziu a um estado de quietude, mantenha-o por mais alguns instantes. A energia não precisa de pressa, ela responde à suavidade. Respire e permita que o aprendizado se grave em seu campo, não como conceito, mas como frequência. O verdadeiro saber não é o que se memoriza, mas o que se vibra. E é essa vibração que molda, silenciosamente, o destino. Ao sair deste vídeo, leve consigo essa lembrança. Você é o canal por onde a consciência se manifesta em forma. Agora, olhe para o mundo ao seu redor com olhos renovados. Cada cor, cada som, cada toque é uma extensão do mesmo campo que pulsa em você. A energia vital é o tecido da realidade, e a mente desperta é o tir que a entrelaça. Que sua presença se torne ponto de equilíbrio, onde quer que esteja. Que suas palavras levem harmonia, e seus pensamentos se tornem ondas de clareza. O universo se expressa através de todos os que vibram com ele, e isso inclui você. Se este conteúdo tocou a sua consciência, permita que ele continue fluindo. Curta, inscreva-se e compartilhe. Cada interação consciente é uma centelha que ajuda o algoritmo a encontrar quem busca a mesma expansão. Este canal é um campo de aprendizado e silêncio lúcido, e sua presença faz parte da energia que o mantém vivo. Quando você participa, não apenas apoia, co-cria. Juntos, somos o reflexo da vibração que deseja compreender e elevar o mundo. No próximo encontro, exploraremos a segunda camada desse mistério: como a energia se transforma em forma e como o pensamento cria padrões que moldam o real. Será o momento de compreender o ponto exato onde o invisível se torna matéria, o instante em que a vibração se solidifica em vida. Até lá, guarde este ensinamento em sua marca grande. Você não está separado do todo, você é o próprio todo experienciando a si mesmo, em constante criação e eterno deslumbramento. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve.